Diz assim a palavra do Senhor: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Glória a Deus. Em outras palavras, traga na memória aquilo que vos dá esperança. Não é? Porque muitas vezes nós trazemos na memória coisa que não nos dá esperança. Não é? Talvez alguém esteja esperançoso, e a gente ouvi tanto, eu creio que vocês também, que vai trocar de governo agora e que vai ser uma maravilha, não é? E o candidato dizendo que no meu governo o pobre vai comer picanha. Você acredita nisso? Mas vocês ouviram isso aí, não ouviram? Falou isso daí várias vezes, né? Então é tantas promessas, né? Mas nenhuma dessas promessas nos traz esperança, não é? Então nós temos uma tendência de trazer na memória coisas que não dão esperança. Às vezes a pessoa está lá no hospital, está com um problema no dedo, uma unha, e ele está lá e vê na memória dele: olha, minha tia tinha esse problema e morreu. Que esperança ele tem? O que ele está trazendo na memória dele? Esperança alguma? Não. Então nós temos que trazer na memória aquilo que nos dá esperança. E foi falado aqui essa palavrinha esperança, eu estava observando várias vezes, não é? Então, como o nosso irmão Igor leu ali, fala um trecho que nos dá esperança. Fala da ressurreição de Jesus, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Quer dizer, não valia nada, não é? Mas como ele ressuscitou, nós temos esperança. E diz um hino que nós cantamos aqui: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu tenho esperança. Vamos então colocar esperança, trazer na memória as coisas que Jesus falou, as coisas que Jesus fez, não é? E diz, ele fez, ele faz e ele fará. Porque diz lá em Hebreus 13:8 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre, não é? Então isso nos dá esperança. Traga isso na memória. Jesus prometeu de estar conosco todos os dias, até a consumação do século, não é? Então eu não posso esquecer isso. Isso tem que estar vivo na minha memória, que Ele está comigo todos os dias. Então isso dá esperança, né? Jesus falou que vem buscar a sua igreja. Isso nos dá esperança, não é? E eu creio que aqui todos têm essa esperança, que Jesus vai vir buscar a sua igreja, e nós vamos subir e vamos estar para sempre com Ele na glória. Eu estava pensando esses dias, a pessoa que não tem essa esperança, irmão, que coisa terrível, mas que vida sem graça. Qual é a esperança daquele que não está esperando a vinda de Jesus? Meu Deus do céu, que coisa triste. Tem aqueles que pensam: morreu, acabou. Vai ter uma surpresa tão desagradável, não é? Porque vai ter que passar diante do tribunal de Cristo, né? O tribunal, diante do trono branco, e receber a sentença de morte eterna, perdição eterna, não é? E então nós precisamos trazer na nossa memória aquilo que nos dá esperança. Você já pensou uma passagem da palavra de Deus
que fala que Davi estava pastoreando as ovelhas, e o seu pai falou assim, ó, vai lá visitar seus irmãos, leva lá uns queijinhos para eles lá, né? Que eles estão lá na batalha, enfrentando ali os filisteus. E Davi preparou tudo e foi. Chegou lá, os irmãos, o que você veio fazer aqui? Né? Então, ele era meio desprezado, não é? Na família, aquele que é meio rejeitado. Eles colocavam para cuidar da ovelha aqueles que eram meio deixados de lado assim na família, né? Então colocava ele lá para cuidar das ovelhas. E ele foi, e aí ele chega lá, ele encontra o povo de Israel acuado. O povo de Israel ali num canto, tremendo de medo. E ele viu aquilo ali, e o que ele pensou? Esse gigante aí, não, ele não é mais bravo que um leão. Ele trouxe na memória dele que ele tinha matado um leão, que era muito mais valente do que aquele Golias, aquele gigante. E ele falou assim, eu também matei um urso. Roubou a ovelha lá, pegou a ovelha e eu tomei dele e do leão e matei os dois. Ele falou assim, eu tenho condições de derrubar esse gigante. Você já pensou se ali, ele está ali, ele tivesse trazido na memória, olha, eu apanhei do anãozinho. E ele vê aquele gigante lá na frente, certamente ele não ia lutar, não é? Se ele apanhou no anãozinho, agora ele vê um paredão daquele lá na frente, mas ele não, ele viu que um leão, um urso é muito mais valente, muito mais forte do que aquele gigante que está ali afrontando o exército de Israel. E ele foi para cima em nome do Senhor, e os irmãos conhecem a história, derrubou o gigante e foi lá com a própria espada do gigante, ele cortou a cabeça do gigante, derrotou ele. Ele trouxe na memória coisas boas do passado, que ajudou ele naquele momento ali no presente, a enfrentar uma dificuldade que o povo de Israel estava passando. Agora tome cuidado, porque às vezes nós começamos a trazer na memória coisas que não vai nos encorajar, coisa que não vai nos ajudar na hora que nós estamos enfrentando uma dificuldade na nossa vida. Então temos que trazer na memória coisas que nos trazem esperança. Então a nossa esperança é Jesus. Jesus é a nossa esperança. Porque ele diz que sem mim nada podeis fazer. Se eu sei que eu não posso fazer nada sem Jesus, eu tenho que me apegar com ele. Eu tenho que esperar nele, né? Ele é a minha força, minha segurança, né? Jesus é a minha fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, muitas vezes nós precisamos trazer coisas boas na nossa memória, não é? E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós olhamos e vemos tantas coisas maravilhosas. Porque o povo de Israel, né, passou por uma dificuldade muito grande, sendo escravizado lá no Egito, né? Sendo ali humilhado por Faraó, castigando cada vez mais, mas chegou uma hora que Deus falou, agora eu vou tirar o meu povo ali do Egito. E ele tirou, e ele deixou aquele momento da saída do povo de Israel como a memória para que eles, as futuras gerações, viessem lembrar,
né? E até hoje lembrar daquele momento glorioso da saída do povo de Israel, ali do Egito. Ele está dizendo assim, ó, vocês vão sempre trazer na memória o que eu fiz por vocês, da maneira que eu tirei vocês lá do Egito, da maneira que eu resgatei vocês da mão de Faraó, que estava ali sendo maltratado, castigado, escravizado. Vocês vão sempre lembrar. Então, irmão, nós vamos sempre lembrar que Deus fez isso, e nós estamos aqui diante desses emblemas, não é? O pão e o cálice, que traz na nossa memória algo que nos dá esperança, que é a morte, o sacrifício de Jesus, ali na cruz do Calvário, né? O seu corpo maltratado, desprezado, crucificado, seus pés pregados, suas mãos pregadas, e a sua cabeça coroada com a coroa de espinho, e o seu lado transpassado por uma lança. Nós olhamos para isso, trazemos na memória, e aquilo vem, e ele fez isso por mim, ele sofreu por mim. Nós olhamos para o cálice e lembramos do sangue de Jesus, o sangue que nos lava, que nos purifica de toda mancha e de todo o pecado. Nós estamos trazendo agora, trazendo na memória, por isso que ele diz, fazei isso em memória de mim. Estamos recordando esse feito glorioso de Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. E quando nós trazemos na memória isso tudo, nos traz esperança, que ele diz, fazer isso até que eu venha. Então nós temos esperança que ele vai vir, temos a certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu não vi o povo ali crucificando Jesus, mas eu não tenho um pingo de dúvida, eu creio que é verdade, e sei que o sofrimento de Jesus, a dor que ele passou, foi por minha causa. Eu sou culpado, os meus pecados levou Jesus até aquela cruz, mas eu trago na lembrança, na minha memória, a coisa que me dá esperança, é que ele fez por mim, e que eu fui perdoado, eu fui justificado, e você também, diante de Deus, através do sangue de Jesus vertido ali na cruz do Calvário. Glórias a Deus, louvado seja Deus, né? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Se olhar para a humanidade, não é? E Deus ainda tem misericórdia, e a graça está estendida ainda para quem quiser, não é? Ser salvo, não é? Então, irmão, nós temos que trazer na lembrança, da onde que Jesus te tirou? Como era a sua vida antes de aceitar Jesus? E a minha? Como nós andávamos? Fazendo as coisas erradas, no pecado, não é? E Jesus nos resgatou com mão forte, e nos colocou sobre a rocha, e colocou em nós, no meu, no seu coração, a esperança de vida eterna. Irmãos, é gostoso, porque quando você tem essa certeza de salvação, você anda por aí, e você pode pensar, bom, a pior coisa que pode acontecer na minha vida é eu morrer. Mas é a pior coisa? Não é não, é a melhor coisa, né? E o apóstolo Paulo falou isso, né? Que o melhor para ele era ir embora deste mundo, né? Era morrer e estar com Cristo. Mas o viver aqui era Cristo, morrer era lucro para ele. E às vezes a gente não traz na lembrança que a gente vai partir e que nós vamos estar num lugar melhor. Não fica na lembrança este lugar melhor.
Às vezes fica na lembrança só enquanto nós estamos ouvindo falar, nós estamos lendo, mas daí a pouco a gente se envolve com as coisas deste mundo e parece que apaga da nossa lembrança, né, na nossa memória, e nós começamos a sofrer. Então, quando a nossa memória está viva, pensando nessas coisas, né, celestiais, nós somos alegres a qualquer momento. Então a salvação tem que trazer para nós uma alegria muito grande, não é? Por isso que Davi, o salmista, diz assim: Senhor, torna-me trazer a alegria, restaura-me a alegria da salvação. O pecado fez ele perder a alegria da salvação. E não deixa o inimigo fazer isso na sua vida, apagar a sua memória e começar a pondo ali para você: não tem jeito não, o que você está pensando, morar no céu? Quem é você? Né? Como que pode um comedor de feijão querer morar lá no céu? Né? Então o diabo começa a colocar essas coisas e a pessoa começa, é mesmo, parece que o céu vai ficando assim, ó, cada vez mais distante, mais distante, mais distante, e a pessoa entra numa dificuldade, depois ele diz assim: acho que Deus esqueceu de mim. O que eu fiz de errado que Deus me esqueceu? Né? Mas a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto está perto. Né? Ele está perto, bem pertinho de nós, né? E está no nosso coração, quando nós recebemos a Cristo. O Espírito Santo, que é Deus, está dentro de nós. Nós somos selo, traga na memória isso, não é? E vai te dar esperança. Nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção, né? O dia que o Senhor vai levar todos os seus salvos para estar com Ele para sempre na glória, não é? Então, enquanto nós falamos que a rua é de ouro, o muro é de cristal, e aquela toda, nós estamos ouvindo: ai que gostoso, isso aqui lá, mas depois a gente sai da porta para fora, não é? Só vê concreto, vê esses negócios, não vê ouro, não vê nada, e a gente vai sendo ofuscado. Mas deixa a memória viva com as coisas de Deus, né? A palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo, porque as de baixo são passageiras, né? Passa rápido, não é? A nossa vida passa rápido, irmão. Né? Um já chegou na metade, eu já estou no fim, e assim por diante, né? Outros estão nascendo. Então, quando a gente nasce, nós começamos a morrer, não é? Nasce num dia, no outro dia, um dia menos de vida, né? E o terceiro, o segundo, o terceiro dia é menos de vida, e vai diminuindo, diminuindo, né? Até que nós vamos chegando ao final. Mas nós temos que ter na nossa memória, né, a esperança de que nós vamos estar com o Senhor para sempre na glória, né? Um lugar lindo, maravilhoso, como as irmãs cantaram, né? Um lugar onde não tem dor. Se soubesse aqui uma cidade, um estado aqui, né, que ó, as pessoas que moram lá não tem dor, as pessoas que moram lá não ficam doentes, as pessoas que moram lá não envelhecem. Quanta gente, é todo mundo para, né, pastor? Não é? Aqui não existe, mas existe um lugar assim, que a palavra diz que um lugar onde não existe morte, lá não tem enterro, não tem cemitério, né? Não tem dor, não tem choro, não tem pranto. Que coisa boa, meu. Quem não quer ir para um lugar desse? Então, quando a coisa está ruim aqui, né, nós precisamos lembrar que nós temos um lugar bom, e a gente quer arrumar esse lugar, né, bom aqui não vai ter lugar bom, né? Aqui a Bíblia diz que os dias são maus, e a cada dia nós vemos coisas acontecer, né? Violência, morte. Como morre gente, né? Como morre criança, né?
Mas nós precisamos ter essa esperança. Se eu morrer, eu vou estar com Jesus, né? E a prova que ele leva é aquele ladrão ali na cruz, não é? Um malfeitor, diz a palavra do Senhor, ali pertinho onde o Igor leu no capítulo 23, que fala, né? Estavam os dois na mesma distância, Jesus aqui, um aqui e outro aqui, a mesma distância. Ué, qual é a dificuldade? Ele não podia salvar os dois? Mas dependia deles. E um falou, se o Senhor é o Cristo, desce da cruz, salva a ti, a nós também. Aí o outro foi, você não teme? Nossos feitos merecem essa condenação, mas esse nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. O que ele disse? Olha, eu vou pensar, vou ver o seu currículo, como é que está. Eu te dou a resposta daqui uns dias. Não, ainda hoje estará comigo no paraíso. E que maravilha, que nós vamos ver esse sujeito lá, hein? Nós vamos ver esse irmão lá. Você é aquele que foi salvo na última hora, salvo pelo gongo. Sou eu mesmo. Eu falei, e o seu amigo? Ele deve estar chorando e gemendo, arranjando os dentes até agora, né? E vai continuar para sempre, né? Então, que coisa, na última hora ele reconheceu, né? E foi salvo. E bom, e nós que já conhecemos há tanto tempo, nós temos que ter essa alegria, não é? A cada dia agradecer a Deus por esta tão grande salvação, trazendo à memória o que Jesus fez, o que Ele tem para dar para nós. Ele diz assim, a palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais de que vencedores, irmão. Não esqueça isso. Jesus falou que nós somos mais que vencedores, né? Nós somos bem-aventurados, quer dizer, mais do que felizes, não é? Então não vamos esquecer disso. Traga na memória aquilo que lhes dá esperança. Amém? Que Deus abençoe. Fica essa palavra com os irmãos, em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, faz a oração, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Agradeçamos ao Senhor por esta palavra tão animadora, não é? Porque as lutas se levantam tão ferozmente, não é? É no emprego, é na escola, é na família, é tanta coisa que o adversário usa